Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Estamos aqui para a terceira gota de teologia. Eu sou o professor Miguel Ângelo. É um prazer imenso estar aqui com você na nossa querida Web Rádio Amparo. Essa gota de teologia, você sabe, de semana em semana, de sábado em sábado, sempre de 13h até aproximadamente 1h10, a gente vai mergulhar nessa gota da teologia. O que é isso? É o nosso espaço de refletir com mais calma, passo a passo, gota a gota, aspectos da nossa fé. E se você se lembra, na aula anterior, a gente já deve ter resolvido isso, você já tem a sua Bíblia aí, eu quero acreditar que sim, seja ela online ou seja uma Bíblia física para você abrir, a gente vai começar a mergulhar no Evangelho de São Marcos. Falei para você que estamos no ano B, dentro desse ano litúrgico, e aí a igreja reflete o Evangelho de São Marcos. E a gente vai, então, pouco a pouco, mergulhar na riqueza do Evangelho de São Marcos. A cada semana eu vou trazer uma novidade, um aspecto diferente deste evangelista, desse evangelho, e a gente, semana a semana, dentro deste ano B, deste ano voltado para o Evangelho de São Marcos, de gota em gota, de grão em grão, a gente vai mergulhando nesta riqueza proposta pelo evangelista. Então, a gota de teologia de hoje vai trabalhar comigo e contigo, a gente vai mergulhar juntos nessa teologia de Marcos. Essa teologia de Marcos, ela merece uma atenção especial. Por quê? Se você não se esqueceu, eu falei para você na aula passada que Marcos é o evangelista que primeiro escreveu um evangelho. Antes de Mateus, antes de João, antes de Lucas, ele foi o primeiro evangelista, o primeiro evangelho que surge na face da terra, o evangelho de Marcos. E eu falei para você que justamente por isso ele é o evangelho que possui uma simplicidade literária. Perceba que simplicidade literária, eu estou revisando com você aqui agora para você se lembrar do que a gente conversou. Esse é um resumo das aulas anteriores. Simplicidade não significa ser menos importante, pelo contrário, nem mais fácil. Essa simplicidade de Marcos vai pedir da gente um olhar mais atento, porque ele por ser o primeiro a escrever, ele não rebuscou ou não aprofundou talvez alguns temas que depois a comunidade cristã foi amadurecendo no seu seguimento de Jesus, e isso foi aparecendo nos outros evangelhos. Marcos foi o primeiro, então ele deu o pontapé inicial. Os outros foram gradualmente aprofundando alguns elementos da mesma e única verdade que é o Senhor ressuscitado está no meio de nós. Então, essa simplicidade literária de Marcos vai pedir uma investigação profunda daquilo que ele deixa de dizer por amor à simplicidade, ou mesmo por falta de condições. Então, não nos esqueçamos, ele foi o primeiro, então ele usou o que tinha ali de recursos, seja literários, seja das condições dele para a configuração escrita da verdade do Evangelho, seja em vistas do seu público ouvinte, seja de diversas questões ali sociais, culturais, religiosas da época. E ele se serviu disso para escrever o que ele precisava e o que ele podia escrever na época. Então, a gente precisa ter essa atenção para aquilo que foi escrito, mas também aquilo que ele deixou de escrever, certo? Justamente por conta desse contexto da época. Isso é muito importante. Nessa obra, por um outro lado, encontra-se o essencial da missão de Jesus. Então esse é o nosso foco no Evangelho de Marcos. Ele não se ateve àquilo que não era essencial. O essencial
da missão de Jesus, a sua pedagogia, a sua proposta, isso a gente vai conseguir extrair do Evangelho. Por outro lado, ainda a gente não vai encontrar, não vai estar lá presente elementos que vão aparecer, por exemplo, em Lucas, em João, mostrando essa tensão de Jesus com a sinagoga, com o Império Romano, certo? Que a gente vê isso, por exemplo, quando a gente lê passagens bíblicas no período da paixão de Jesus, antes da Semana Santa, né? Antes da Páscoa. A gente vai encontrar lá essas tensões. No Evangelho de Marcos, essas tensões não aparecem. Por que será que não aparecem? Porque Marcos quis focar no essencial, na pedagogia, na proposta e na missão de Jesus. Por isso que não aparece. A preocupação principal de Marcos é mostrar a boa nova do reino de Deus em Jesus, o Filho de Deus. E aí, dentro desse quadro, desse escopo principal, desse objetivo maior de Marcos, que é mostrar a boa nova do reinado de Deus. Estou repetindo para você gravar bem, isso é pedagógico. Repetindo para gravar. Anota aí, grava aí no teu coração. Marcos tem a preocupação principal de mostrar a boa nova do reino de Deus, que acontece em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nunca perca isso quando você abrir qualquer passagem do Evangelho de Marcos, certo? E aí, dentro desse quadro, a gente vai encontrar a complexidade desta obra de Marcos, que é a descoberta que cada discípulo vai precisar fazer sobre quem é este Filho de Deus, o Filho do homem, não é? Que é um termo que a gente vai ver mais à frente o que significa, e a finalidade da vocação cristã, ou seja, do discipulado. Então presta atenção. Então este Evangelho de Marcos, ele é simples, mas profundo, porque ele foca no essencial, que é mostrar a boa nova do reino de Deus em seu Filho Jesus Cristo. E aí essa linha, essa base, esse esqueleto, né? Esse fundamento de tudo que está escrito lá vai fundamentar, né? A palavra fundamento significa isso, vai fundamentar, vai basear, vai dar condições para desenvolver aquilo que talvez seja o mais complexo desse texto de Marcos, que é o quê? Proporcionar a cada discípulo o que ele precisa fazer para saber quem é esse Filho do homem e qual é a finalidade do discipulado, ou seja, da vocação cristã. Então, nesse projeto vocacional de Marcos, encontra-se Jesus usando uma pedagogia toda própria dele. Ele vai ter também uma autoridade independente de tudo que se conhecia ali à época, e justamente por isso Jesus é livre para constituir um novo tipo de comunidade. Assim, ao pensar nesta comunidade, Jesus chamou quem ele quis para assumir um compromisso novo. Ou seja, quando ele faz isso, o fato dele chamar quem ele quis, ele não usou os critérios das tradições judaicas, dos preconceitos de raça, de cultura, de pureza, de impureza. Jesus usou um critério totalmente novo. Se ele tivesse usado os mesmos critérios culturais, muitos dos discípulos não poderiam fazer parte. Por quê? Para convocar os discípulos, se ele usasse os mesmos critérios judaicos, ele teria que ter consultado as autoridades judaicas, e ele não poderia, por exemplo, chamar Mateus. Jesus não poderia chamar Mateus ou Levi, porque Mateus era cobrador de impostos, e Mateus era, segundo a lei judaica, alguém considerado impuro na sua profissão, porque ele exercia uma profissão que assim era entendido pelo povo. Olha então quanta riqueza a gente começou a mergulhar hoje. A gente vai aos pouquinhos então começando a olhar para o Evangelho de Marcos de uma nova forma. Marcos então é esse Evangelho que vai aos poucos
descendo aos detalhes para formar o que o discípulo precisa fazer a respeito do seu seguimento a Jesus, o Filho de Deus. Espero que isso tenha ajudado você a aprofundar um pouquinho mais a sua fé. A gente vai continuar. Calma nesse coração. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma gota de teologia. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.